Olá, eu sou o professor Vinícius Alves e agora nós vamos para o quinto e último vídeo falando sobre conceitos básicos e operações. Nesse vídeo vamos finalmente falar sobre a multiplicação de matrizes. Mas antes vamos ver como resolver a multiplicação de um número real por uma matriz. Vejamos. Dado uma matriz A formada pelos elementos A e J e do tipo M por N e um número real alfa. O produto de alfa por A é a matriz B, formada pelos elementos B e J, também do tipo M por N, obtida quando multiplicamos cada elemento de A por alfa. Ou seja, cada elemento da matriz A será multiplicada por essa constante, por esse número real, alfa. Vejamos um exemplo. Vamos considerar um número real alfa igual a 3 e uma matriz A, formada por esses elementos. 5 menos 1, 3, 2, 7, menos 9, 1, 8 e menos 3. Agora vamos considerar a multiplicação de alfa pela matriz A. Então, com isso teremos como resultado a matriz B, em que os seus elementos serão os seguintes. Considerando o elemento B, o 1 da matriz resultado, então ela será obtida pela multiplicação de alfa pelo elemento A, o 1 da matriz A. Ou seja, seria 3 vezes 5. 3 vezes 5 que dá 15. O elemento B12 seria então alfa vezes A12. Ou seja, 3 vezes menos 1, que é igual a menos 3. B13 seria então alfa vezes A13. Ou seja, 3 vezes 3, que é igual a 9. B21 seria então a multiplicação de alfa pelo elemento A21 da matriz A, ou seja, 3 vezes 2, que é igual a 6. B22 seria então alfa vezes A22, que é igual a 3 vezes 7, ou seja, 21. B23 seria então alfa vezes A23, que é igual a 3 vezes menos 9, que é igual a 27. B31 seria então a multiplicação de alfa por A31, ou seja, 3 vezes 1, que é igual a 3. B32 seria então alfa vezes A32, que é igual a 3 vezes 8, que é igual a 24. B33 seria então alfa vezes A33, seria igual a 3 vezes menos 3, que é igual a menos 9. Temos então a nossa matriz B, formada pelos elementos 15 menos 3, 9, 6, 21, menos 7, 3, 24 e menos 9, obtida pela multiplicação de 3 por cada elemento da matriz A. A multiplicação de uma constante por uma matriz ela também possui algumas propriedades. Vejamos. 1 vezes A é igual a A. O que ele está querendo dizer é que quando multiplicamos 1 por uma matriz A, o resultado dará a própria matriz A. Lembre-se que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se pegarmos menos 1 e multiplicarmos por A, nós vamos obter como resultado a oposta da matriz A, ou seja, menos A. Lembre-se que quando multiplicamos por menos 1, nós invertemos os sinais de todos os termos. A multiplicação de um número real alfa pela matriz nula dará como resultado a própria matriz nula. Já que a matriz nula é formada apenas por zeros, então quando multiplicamos qualquer número por zero, o resultado dará zero. Logo, teremos como resultado a própria matriz nula. 0 vezes uma matriz A do tipo M por N dará como resultado uma matriz nula do tipo M por N. Nesse caso aqui nós estamos falando de 0, um número real 0, multiplicado por uma matriz. Então dará como resultado uma outra matriz nula do mesmo tipo da matriz anterior. Temos também que se tivermos um número real alfa multiplicado por um produto de um outro número real beta vezes uma matriz A, nós podemos pegar essa constante beta e multiplicar pela matriz A, e a esse resultado multiplicar a constante alfa. Mas também podemos multiplicar
as duas constantes entre si, alfa vezes beta, e esse resultado multiplicar pela matriz A. Se tivermos alfa multiplicado pela soma de A mais B, de duas matrizes A e B, nós podemos fazer a propriedade distributiva, ou seja, alfa vezes A mais B é igual a alfa vezes A mais alfa vezes B. Se tivermos a soma de dois números reais, alfa e beta, multiplicado por uma matriz A, nós podemos também fazer uma distributiva, ou seja, alfa mais beta vezes A seria alfa vezes A mais beta vezes A. Vejamos agora como se dá a multiplicação de matrizes. Vamos considerar inicialmente uma matriz A formada pelos elementos A e J e do tipo M por N, e também uma matriz B formada pelos elementos B e J do tipo N por P. Observem que o número de colunas da matriz A, N, é igual ao número de linhas da matriz B. É importante entenderem que a multiplicação de matrizes só poderá ser possível se e somente se o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Isso se nós considerarmos o produto A vezes B. Então, considerando esse produto A vezes B, ela será uma matriz C formada pelos elementos C e J do tipo M por P. Ou seja, a matriz resultado ela terá o mesmo número de linhas da matriz A e o mesmo número de colunas da matriz P. E ela será obtida da seguinte forma. O elemento C1 do resultado, ele será o produto da multiplicação dos elementos da primeira linha da matriz A pela primeira coluna da matriz B. Da seguinte forma, teremos A11 vezes B11 mais A12 vezes B21. Veja que é o segundo elemento da primeira linha da matriz A vezes o primeiro elemento da segunda linha e da primeira coluna da matriz B, somado com A13 vezes B31, ou seja, o terceiro elemento da primeira linha da matriz A vezes o terceiro elemento da terceira linha e da primeira coluna da matriz B. E assim em diante até o elemento A1N vezes Bn1. Outro exemplo, se tivermos o elemento C12, ele será o produto dos elementos da primeira linha da matriz A pelos elementos da segunda coluna da matriz B, sempre nessa ordem. Se tivermos, por exemplo, C25, então será o produto dos elementos da segunda linha da matriz A pelos elementos da quinta coluna da matriz B. Então, no caso de C12, será A1 vezes B12, primeiro elemento da primeira linha da matriz A, vezes o primeiro elemento da segunda coluna da matriz B, mais A12 vezes B22, ou seja, segundo elemento da primeira linha da matriz A, vezes o segundo elemento da segunda coluna da matriz B, mais A13 vezes B32, ou seja, terceiro elemento da primeira linha da matriz A, vezes terceiro elemento da segunda coluna da matriz B, e assim em diante até A1N vezes Bn2. Vejamos um exemplo numérico para ficar mais fácil de entender. Vamos pegar uma matriz A quadrada de ordem 2 e uma matriz B também quadrada de ordem 2. Observem que o número de linhas da matriz A é igual ao número de colunas da matriz B, 2, 2. E, portanto, o resultado será uma matriz C, também do tipo 2, 2. E agora vamos pegar os seus elementos. C11 da matriz resultado será o produto dos elementos da primeira linha da matriz A pelos elementos da primeira coluna da matriz B. Ou seja, teremos 2 vezes 6 somado com 1 vezes 7. Isso dará como resultado 12 mais 7, que é igual a 19. Agora, pegando os elementos C1, 2, serão os elementos da primeira linha da matriz A com os elementos da segunda coluna da matriz B. Ou seja, 2 vezes 5 mais 1 vezes 8,
que dará como resultado 10 mais 8, ou seja, 18. Para encontrar agora o elemento C21 da matriz resultado, teremos então C21, portanto, os elementos da segunda linha da primeira matriz, vezes os elementos da primeira coluna da segunda matriz. Então, teremos 3 vezes 6 mais 4 vezes 7, que é igual a 18 mais 28, que é igual a 46. E, por fim, o elemento C22, que terá, então, o produto dos elementos da segunda linha da primeira matriz pelos elementos da segunda coluna da segunda matriz, C22, segunda coluna da segunda. Então, será 3 vezes 5 mais 4 vezes 8, que dará como resultado 15, mais 32, que é igual a 47. Temos então a nossa matriz C formada pelo produto de A vezes B, formada pelos elementos 19, 18, 46 e 47. Então, lembrando da definição, não podemos esquecer que 1. Só existe o produto de uma matriz A por uma matriz B se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. E 2. Na matriz C resultado, o produto de A do tipo M por B do tipo P por N será uma matriz do tipo M por N. Ou seja, a matriz resultado será o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B. A multiplicação de matrizes também possui suas propriedades. Vejamos agora, eu irei apenas mostrar essas propriedades, mas não irei demonstrar cada uma delas, para que o vídeo não fique muito longo, então deixarei isso para um próximo vídeo. Vejamos, se nós tivermos um produto de 3 matrizes, A vezes B vezes C, nós podemos multiplicar primeiro A vezes B, e a esse resultado multiplicar por C, assim como podemos também multiplicar A pelo produto de B vezes C. Ou seja, a multiplicação de matrizes possui a propriedade associativa. Segunda propriedade, se nós tivermos C vezes a soma de A mais B, ou seja, o produto de uma matriz pela soma de duas matrizes, nós podemos fazer a chamada distributiva pela esquerda. Ou seja, C vezes A mais B seria C vezes A mais C vezes B. Terceira propriedade, se tivermos a soma de duas matrizes A mais B e a esse resultado multiplicar uma matriz C, nós podemos fazer a chamada distributiva pela direita. Ou seja, A mais B vezes C seria A vezes C mais B vezes C. Quarta propriedade, que é do elemento neutro. Se tivermos uma matriz A do tipo M por N, multiplicada por uma matriz identidade de ordem N, isso será igual à matriz identidade de ordem M vezes A, que dará como resultado a própria matriz A. Ou seja, a matriz identidade será considerada o elemento neutro da multiplicação de matrizes. A vezes IN é igual a IM vezes A, que é o próprio A, como se não tivéssemos feito nenhuma multiplicação. Quinta propriedade. Se tivermos uma constante alfa multiplicada por uma matriz A e a esse resultado tivermos que multiplicar uma matriz B, isso será igual a pegarmos a matriz A e multiplicar pelo resultado do produto de alfa, da constante alfa, pela matriz B. Ou também podemos pegar a constante alfa e multiplicar pelo produto da matriz A por B. Ou seja, não importa a ordem em que vamos multiplicar essa constante pelo resultado do produto dessas matrizes. Sexta propriedade. Se tivermos uma matriz A do tipo M por N multiplicado pela matriz nula do tipo N por B, e também se tivermos uma matriz nula do tipo P por M multiplicado por uma matriz A do tipo M por N, o resultado em qualquer situação dessa será a matriz nula do tipo P por N. Ou seja, a matriz nula seria considerado o elemento nulo ou anulador da multiplicação. E por fim, se tivermos o produto de duas matrizes e tivermos que calcular a transposta da matriz resultado, isso é equivalente ao produto
da transposta de cada uma das matrizes. A transposta de A vezes B é igual à transposta de B vezes a transposta de A. Bom, são essas propriedades, como já foi dito, em outro vídeo eu posso fazer a demonstração de cada uma delas. Agora nós vamos ver alguns exemplos resolvidos de multiplicação de matrizes para que possamos fixar bem o conteúdo. Ok, vamos resolver aqui esse exemplo. A igualdade definida pela equação matricial, essa matriz aqui vezes essa matriz A, vai dar como resultado essa outra matriz. Ela é válida se e somente se a matriz A for igual a... Bom, então vejam que ele tem aqui um produto de duas matrizes. Uma matriz 2 por 2 vezes uma matriz A vai dar como resultado essa outra matriz aqui 2 por 2. Então ele quer saber o valor da matriz A. Vejamos. Aqui temos essa matriz formada por esses elementos 3, 2, 1 e menos 1. Multiplicando por A vai dar como resultado uma outra matriz 2 por 2. Portanto, a matriz A é uma matriz também 2 por 2. Então, vamos chamar aqui de x, y, z e w. E então, nós vamos multiplicar essas duas aqui para dar como resultado essa. Menos 7, menos 3 aqui 2 e menos 2. Então, aplicando a definição aqui de multiplicação de matrizes, se nós pegarmos a primeira linha, multiplicar pelos elementos da primeira coluna, nós vamos encontrar o primeiro elemento A11 da matriz A, que seria o x. Ou seja, 3 vezes x, 3x, mais 1 vezes z, que é z. Então, o resultado fica o quê? A11, que é menos 7. Pegando agora a primeira linha com a segunda coluna, é o elemento A12, que é esse aqui. Então, teremos aqui 3 vezes y, que é 3y, mais 1 vezes w, que é w, igual a 2. Agora, se nós pegarmos os elementos da segunda linha com a primeira coluna, nós vamos encontrar A21, que é menos 3. Então, pegando 2 vezes x, que é 2x, mais menos 1 vezes z, dá menos z, dá como resultado menos 3. E agora, para finalizar, o elemento A22 seria a segunda linha com segunda coluna, 2, 2. Então, 2 vezes y, 2y, menos 1 vezes w, menos w, igual a menos 2. Então, vamos resolver aqui esse sistema. Observe que se eu resolver aqui esse sistema pelo método da adição, fica fácil porque eu posso pegar 3x mais 2x dá 5x, mais e menos e aqui vai dar 0, e menos 7 menos 3, menos 10. Se 5x é igual a menos 10, então x é igual a menos 10 sobre 5. Então, x é igual a menos 2. Temos aqui o resultado de x, que é menos 2. Aqui nós podemos fazer da mesma forma. Usando o método da adição, 3y mais 2y dá 5y, mais w menos w cancela. 2 menos 2 dá 0. Também cancelamento. Então, se 5y é igual a 0, então y é igual a 0. 0 vezes 5 para dar 0. Então, já temos aqui o valor de x e o valor de y. Então, nós podemos pegar aqui com o x, substituir em qualquer uma dessas duas equações para encontrar o valor de z. Eu vou pegar na equação de cima. Então, temos 3x mais z igual a menos 7. Como x vale menos 2, então temos 3 vezes menos 2 mais z igual a menos 7. Então, nós temos 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Menos 6 mais z igual a menos 7. Esse menos 6 passa para cá positivo. Então, fica menos 7 mais 6, que é igual a menos 1.
Z igual a menos 1. E então também podemos fazer a mesma coisa. Aqui já encontramos o valor de Z. Vamos fazer a mesma coisa aqui para encontrar o valor de W, que é o que está faltando. 3y, vou pegar a equação de cima, 3y mais W igual a 2. Agora observem que y vale 0, então isso aqui vai dar 3 vezes 0 mais W igual a 2. Aqui é 0, portanto W igual a 2. Temos então nossos valores. Agora montar na matriz A, formada pelos elementos x, y, z e w. Quem é x? Menos 2. Y, 0. Z aqui, A2, 1, é menos 1. E W é 2. Pronto. Temos o nosso resultado da nossa matriz A. Bom, nesse aqui ele diz o seguinte: sendo a matriz A, essa matriz aqui, para calcular 6 vezes A, ou seja, o produto de uma constante por uma matriz. E aí, como sabemos, para calcular uma constante vezes uma matriz, nós vamos calcular cada elemento dessa matriz pela constante. Então, aqui nós vamos fazer, o resultado será 6 vezes 2, que dá 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 2, 12, 6 vezes menos 4, menos 24, e 6 vezes 7, 42. Então vejam que cada elemento da matriz está sendo multiplicado pela constante para dar o resultado da matriz produto. Bem simples. Vamos agora para o terceiro exemplo. Dadas as matrizes A, formada por esses elementos, e a matriz B, obtenha AB e BA caso existam. Aqui é A vezes B e B vezes A. Vamos lá. A vezes B, A é 2 por 2 e B é 2 por 2, então a matriz que vai formar o produto delas é uma matriz também 2 por 2. O número de linhas é o número de linhas da primeira e o número de colunas é o número de colunas da segunda. Então, é possível haver essa multiplicação, onde nós vamos multiplicar a primeira linha pela primeira coluna para formar o elemento A1, então 0 vezes 4, mais menos 2 vezes 0. Mais com menos fica menos. Agora, esse elemento aqui, A1, 2, será o produto da primeira linha pela segunda coluna. Então, é 0 vezes 3. 0 vezes 3, somado com menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1. Agora, esse elemento aqui, A2, 1, será a segunda linha, primeira coluna. Então, é 1 vezes 4, 3 vezes 0. 1 vezes 4, somado com 3 vezes 0. E aqui, A2, 2, é segunda linha pela segunda coluna. Então, é 1 vezes 3, somado com 3 vezes 1. Que terá, então, como resultado, vou colocar aqui, AB, será a matriz 0 vezes 4 dá 0, menos 2 vezes 0 dá 0. Aqui é 0. Aqui dá 0, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Aqui 1 vezes 4 é 4, 3 vezes 0 dá 0, então sobra 4. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Então, 3 mais 3, 6. Temos aqui o nosso resultado da matriz AB. Agora, se fazermos BA, BA será 4, 3, AB primeiro, 0 e 1. Lembrando que o produto das matrizes ela não é comutativo, como nós já vimos as propriedades agora há pouco.
vocês viram que não possui a propriedade comutativa. Então, muito provavelmente, o valor será diferente dessa outra matriz, AB, na matriz BA. Vamos colocar os elementos. Então, o elemento A1 será o produto da primeira linha pela primeira coluna. 4 vezes 0, somado com 3 vezes 1. Aqui A1, 2. Primeira linha, segunda coluna. 4 vezes menos 2. 4 vezes menos 2, somado com 3 vezes 3. Aqui, A2, 1. Então, segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 0, somado com 1 vezes 1. 0 vezes 0, mais 1 vezes 1. E aqui A2, 2, segunda linha, segunda coluna. Então, é 0 vezes menos 2, somado com 1 vezes 3. E então, temos a matriz BA, formada por esses elementos. Aqui dá 0, 3 vezes 1 dá 3. 4 vezes menos 2, 4 vezes menos 2 dá menos 8. 3 vezes 3 dá 9. Menos 8 mais 9 dá 1. Aqui dá 1. Aqui fica 0 e 1 vezes 1 dá 1. Aqui dá 0, 1 vezes 3 dá 3. Então, vejam que aqui é AB e aqui é BA, que são matrizes diferentes, provando, então, que na matriz, na multiplicação de matriz, AB é diferente de BA, ou seja, a propriedade comutativa não é válida. E agora, nesse quarto e último exemplo, dadas as matrizes A, essa matriz aqui 2 por 2, e essa matriz B, 2 por 3, obtenha AB e BA caso existam. Bom, considerando primeiro AB, produto de A vezes B, A é 2 por 2 e B é 2 por 3. Então, é possível formar a matriz, já que 2 por 2 multiplicado por uma matriz 2 por 3, esse elemento aqui, ou seja, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, como aqui tem duas colunas, aqui tem duas linhas, então é possível. E a matriz resultante será uma matriz do tipo 2 por 3, a matriz AB. Então, vamos multiplicar, pegando aqui os elementos. Será a primeira linha, A11 aqui, será a primeira linha pela primeira coluna, ou seja, 1 vezes 1, 1 vezes 1, somado com 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1. A1, 2 aqui será a primeira linha pela segunda coluna. Então, é 1 vezes 3, somado com 3 vezes menos 2. 1 vezes 3, somado com 3 vezes menos 2. E A1, 3 seria a primeira linha e a terceira coluna. 1 vezes 2, somado com 3 vezes menos 3. 1 vezes 2, somado com 3 vezes menos 3. Agora o elemento A2, 1, a segunda linha e a primeira coluna. Ou seja, menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 1, somado com 5 vezes menos 1. Agora, a segunda linha, segunda coluna, para dar o elemento A2, 2, menos 1 vezes 3, 5 vezes menos 2. Menos 1 vezes 3, somado com 5 vezes menos 2. E agora, A2, 3, que seria segunda linha e terceira coluna. Então, menos 1 vezes 2, menos 1 vezes 2, somado com 5 vezes menos 3. Ou seja, a matriz AB, então, é formada por esses elementos. 3 vezes menos 1 aqui dá menos 3 e aqui dá 1. 1 vezes 1. 1 menos 3 dá menos 2.
Aqui 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então fica 3 menos 6, que é igual a menos 3. 1 vezes 2 dá 2, e 3 vezes menos 3 dá menos 9. Aí fica 2 menos 9, que é igual a menos 7. Aqui, menos 1 vezes 1 dá menos 1, e 5 vezes menos 1 dá menos 5. Então, menos 1, menos 5, menos 6. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, e 5 vezes menos 2, menos 10. Então, é menos 3, menos 10, ou seja, menos 13. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, e 5 vezes menos 3, menos 15. Então, é menos 2 menos 15, que é menos 17. Pronto. Temos aqui a matriz AB. Agora ele quer saber também BA. BA seria uma matriz B, no caso, 2 por 3, multiplicada por uma matriz A, que é 2 por 2. Então, vejam aqui que, pegando 2 por 3, que é a matriz B, vezes A, que é a matriz A, então o número de colunas é diferente do número de linhas. Portanto, o produto BA não é possível ser feito. Não existe o produto de B por A, nesse nosso caso. Encerramos aqui a nossa sequência de vídeos sobre conceitos básicos de matriz. Espero que tenham compreendido todo o conteúdo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que responderei assim que possível. Um abraço a todos.